Olá! O assunto do programa Consulta ao Doutor Temas Bíblicos de hoje é aguardando o segundo toque de Jesus. Eu estou recebendo em nosso estúdio o pastor Reinaldo Bragante, que vai nos ajudar a esclarecer as dúvidas sobre este assunto. Então não saia daí, porque o Temas Bíblicos está no ar. Olá, muito boa noite, obrigada por estar assistindo Temas Bíblicos, é um prazer ter você conosco essa noite. Hoje, mais um tema importante para a gente esclarecer as nossas dúvidas a respeito da Palavra de Deus. A gente vai falar sobre o segundo toque de Jesus com o pastor Reinaldo Bragante, que está aqui nos nossos estúdios. Boa noite, pastor. Boa noite. Prazer recebê-lo aqui novamente. Prazer é todo meu. Pastor, a gente vai falar com referência, acho que as pessoas estão curiosas para saberem qual é esse segundo toque, a gente vai falar com referência bíblica de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 22. Exato. Antes de eu começar com as perguntas, eu gostaria que o senhor desse a introdução ao tema, lendo para nós a passagem. Leio sim. Dá licença que eu vou ler o texto. Chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou: "Vês alguma coisa?" O cego, levantando os olhos, respondeu: "Vejo as pessoas como árvores que andam." Tornou Jesus a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. Mandou Jesus para casa, dizendo: "Não entres na aldeia." Bom, muitas perguntas ao redor desse assunto. Eu acho que tem muita revelação aí, né, pastor? Tem muita informação. E eu queria que o senhor começasse explicando para nós qual que era o contexto de Betsaida, dessa cidade, desse local, dessa aldeia, nesse momento. Tá certo. Eu até trouxe um mapinha, se Eles puder vão colocar já. colocar o mapinha, né? O pessoal poder ver aí em casa, né? Betsaida é uma das cidades que rodeavam ali o Mar da Galileia, bem próximo a Cafarnaum, onde Jesus estava constantemente, né? E bem próximo às cidades onde Jesus realizou milagres, né? Então ali muito próximo dali, ele fez a multiplicação dos pães, dos peixes, ele curou a sogra de Pedro, e de Betsaida também saíram muitos dos seus discípulos. Pedro, André, Filipe são originários de Betsaida. E é uma cidade marcada pela falta de fé em Cristo. Apesar de alguns discípulos terem saído de lá, apesar de Jesus ter realizado muitos milagres ali. Eles conheciam a fama de Jesus ali, conheciam, sabiam quem era Jesus. É curioso que Betsaida quer dizer casa da pesca. É um local onde Jesus iria pescar almas ali, né? E também Jesus, ele frequentava muito aquele lugar. Ele conhecia as pessoas, ele sabia da vida, da família, das pessoas e todos que ali estavam, né? O cego não era de lá, pelo que a Bíblia nos instrui, né? O texto nos leva a crer que ele foi levado até Jesus para que Jesus pudesse curá-lo. Então ele foi levado por outras pessoas, aquele lugar. Pastor, vamos começar analisando um pouco, até do estudo que o senhor me enviou, vamos começar entendendo um pouco o contexto desse cego. E daqui a pouco eu quero fazer uma referência a nós, né? Quando a gente encontra até a Bíblia falando sobre o que acontecia com ele e que ele era levado à aldeia, a gente começa a entender que já por ele ser cego e pelo contexto que provavelmente ele vivia, ele era totalmente dependente de homens. A gente pode imaginar isso sobre esse cego? Totalmente. Hoje nós vemos que um cego ele pode ler. Hoje um cego pode caminhar pelas ruas, né? Pegar um metrô. Você tem referências para os cegos. Se ele pegar uma nota de R$1 na mão, ele vai saber qual é o valor, porque a nota tem uma referência em alto relevo. Só que naquela época, naquela sociedade, o que acontecia? Uma pessoa que não tinha condição de sobreviver, de produzir por ela mesma, era uma pessoa condenada
a ser uma pessoa miserável. Porque não existia o amparo social que se tem hoje, né? A previdência social é uma coisa que é moderna. Naquela época, olha... Por isso Você tinha uma obrigação de introduzir em lugar nenhum para trabalhar, nada disso, ninguém se preocupava com esse tipo de pessoa. Tanto que a Bíblia diz que o verdadeiro evangelho era apoiar as viúvas, os órfãos e, obviamente, essas pessoas que envolviam essa classe, né? Que são pessoas desprovidas de qualquer fonte de renda. Então, ele vivia na dependência exclusiva de terceiros. Tudo que ele fazia... o que ele comia, os lugares para onde levavam, ele dependia dos outros, né? Então, em primeiro lugar, existe um aprendizado que Jesus quer dar para cada um de nós com a figura do cego. Porque aqueles discípulos sabedores de que o cego tinha essas necessidades, ele se entregava, né? O cego permitia que qualquer pessoa pudesse levá-lo ao lugar que ele quisesse ir, qualquer pessoa desse a ele de comer. Você imagina, você confiar em qualquer pessoa para te dar de comer. Come aí, arroz. Você vai comer, você não sabe o que é. Como se fosse arroz, como se fosse feijão, enfim. Dependência total. E, por outro lado, fazendo um paralelo, o quanto essa dependência também era prejudicial. Então, ele queria passar esse ensinamento para os discípulos, porque, na verdade, essa cura desse cego, ela tem mais referência com a parte anterior, que relata a questão do fermento dos fariseus, que Jesus dá o ensinamento para os discípulos. Qual que é? Então, explica para nós o contexto bíblico, até a gente chegar nessa passagem. Porque, assim... Jesus fez a multiplicação dos pães do outro lado do lago, do mar da Galileia. E depois ele atravessou de barco com os discípulos até Betsaida. E no barco, houve uma discussão entre os discípulos, porque Jesus falou sobre o pão. E aí eles ficaram, poxa, ele está arrazoando a gente porque não temos pão. E gerou aquela discussão, não, a gente vai, compra pão, não compra pão, temos fermento, não temos fermento, e Jesus dá a instrução para eles a respeito do fermento dos fariseus. E a questão do fermento dos fariseus é o que justamente tapa os olhos daquele que quer se achegar ao Evangelho. Porque são mentiras plantadas no coração, são inverdades, são coisas que obstruem os olhos. E a pessoa não tem uma visão correta daquilo que Deus quer colocar para a vida dela. Agora, pastor, o senhor está falando e me faz pensar em N situações, trazendo para o nosso cotidiano de hoje, né? Obviamente, para o nosso cotidiano, trazendo algumas situações que a gente vê na igreja e principalmente fora dela. Depois eu quero falar um pouco sobre o cristão que passa por isso, mas eu vou começar a falar por aquele que não é convertido ainda. E daí a gente vê pessoas que parecem que têm uma visão tapada de fato e que confiam tanto em pessoas e em situações, como a gente vê justificativas para não conversão, e as pessoas começam a encontrar justificativas às vezes em um caso isolado de algum pastor que fez alguma coisa errada, e daí as pessoas começam a se envolver de uma forma e a se tornar dependentes de pessoas, de drogas e de situações, como a gente vê às vezes jovens que precisam estar naquele grupo. E daí eles precisam estar naquele grupo para se sentir importantes. E aí os psicólogos falam que isso talvez faça parte da adolescência, só que as pessoas crescem e elas precisam continuar fazendo parte de um grupo, precisam continuar frequentando baladas, precisam continuar acreditando numa teoria de vida furada, né? É como se elas fossem cegas. E quando você conversa com essas pessoas, e eu acredito que o pastor já teve várias experiências assim, oportunidades de conversar com essas pessoas, elas começam a dar justificativas que não são sequer findadas, que não são sequer fundadas nelas mesmas e em experiências delas. Elas falam do que os outros falam, né? Exato. Então, partindo desse princípio, a gente pode pegar a figura de Pedro, André e Felipe, que eram os discípulos de Jesus, que estavam no barco com Jesus, atravessando o mar, que viram a multiplicação dos pães e que não enxergavam qual era o propósito de Jesus em tudo aquilo. Por quê? Quando eu apresentei o tema, é engraçado,
as pessoas já perguntavam automaticamente, qual é o primeiro toque? Não, o primeiro toque é a conversão. Né? O primeiro toque de Jesus é a conversão. Então, o que acontece? A pessoa realmente ela encontrou Jesus, ela teve um desejo de se entregar para Jesus, ela se converteu. Então, esse é o primeiro toque. Só que aqui nós estamos falando de amadurecimento espiritual. Então, ao primeiro toque, na conversão, é exatamente o que você falou. A pessoa tem uma visão embaçada do reino de Deus. Então, ela enxerga as pessoas aqui, como o cego enxergava, né? Eu enxergo as pessoas como árvores que andam. Por quê? A primeira visão, né, de reino está distorcida. Por quê? No reino de Deus, para Deus, não existe rico, não existe pobre, não existe poderoso, não existe menos poderoso, não existe judeu, não existe gentil. Todo mundo é igual. Então, a partir do momento que a pessoa se converte e ela tem uma visão deturpada do reino, porque o fulano é poderoso, porque o ciclano tem poder, porque a oração do fulano é melhor que a do ciclano e tudo mais. É como se invertesse. Ela passa a não ter mais a visão do mundo, mas ela carrega de alguma forma aquilo que tinha no mundo. Exatamente. Né? Ela carrega essa deturpação do mundo para dentro da sua vida espiritual e já começa a caminhar errado. E aonde ela perde as bênçãos de Deus, não porque Deus não quer abençoar, mas porque ela não está tendo uma visão correta do reino de Deus. Agora, pastor, o senhor falou, vou até citar aqui a respeito de Pedro de novo. Me chama a atenção na passagem da Bíblia quando Jesus acaba de perguntar, e aí ele pergunta, uns dizem que sou Elias, outros dizem que sou... Quem dizeis que eu sou? Aí Pedro vai lá, batata, o Senhor é o Filho de Deus, explica direitinho quem é Jesus. E daí, em seguida, Jesus explica o que iria acontecer, e aí Pedro já fala, não vamos permitir que morra. Aí Jesus já tem que falar para ele, para trás de mim, Satanás. Quer dizer, de um instante para o outro, ele era como se ainda tivessem uma visão embaçada, ainda que andassem com ele, né? Exato, é isso mesmo. O que acontecia? Apesar de eles terem o conhecimento do caminhar com Jesus, de aprender com Jesus tudo aquilo que ele estava transmitindo, eles tinham uma visão coisificada do mundo. Então, o mundo era algo que, para eles, era difícil separar a realidade natural terrena de uma realidade espiritual. Então, o que acontecia? Deus tinha um plano espiritual. E Pedro enxergava algo terreno. Então, o que ele enxergava? Bom, esse é o mestre, esse vai ser o rei de Israel. Na cabeça dele, o rei de Israel tinha que sentar no trono de Israel e reinar. Como assim vai morrer? Tem alguma coisa errada, né? Não pode. Se morrer, acabou. Não tem plano, né? Vai ser rei nunca. Então, muitos convertidos, né? Não estou dizendo que são pessoas que não herdaram o reino, não é isso. As pessoas ainda têm uma visão coisificada da Bíblia. Então, é tudo terreno. Eu tenho que viver a prosperidade. Poxa, mas eu tenho que ganhar mais dinheiro. Eu tenho que comprar carro novo, eu tenho que trocar de casa, eu tenho que ser melhor, eu tenho que ter mais, eu tenho que glorificar a Deus desse jeito. Não, você não tem. A Bíblia diz justamente o contrário. Você vai glorificar a Deus quando você coloca a tua vida na mão de Deus, a serviço de Deus, e Ele diz que as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, mas aí a gente cai até num bate-papo que nós já tivemos aqui no Temas Bíblicos. Exato. E uma pergunta que eu preciso fazer, que é o tal do marketing de Jesus. Será que, de alguma forma, se a gente for observar, algumas igrejas, até aproveitando como forma de atrativo, não estão mesmo vendendo o evangelho, o evangelho com esses tópicos de prosperidade, cura, casa nova, carro novo? Não que o evangelho não possa te trazer isso também, mas será que não existem alguns chamariz nesse respeito, como se o evangelho fosse só isso? Não se está vendendo o evangelho? Na verdade, a ideia que está sendo passada é justamente essa, de que o evangelho é só isso. Que é onde Jesus critica aqui, cuidado com o fermento dos fariseus. Quer dizer, não mudou, talvez não tenha... A gente imagina que mudou muito, mas talvez nem tenha mudado tanto, Não né? Mudou, porque se você pegar aqui algumas páginas anteriores aqui no livro, você vai ver que Jesus entrou no templo e expulsou o pessoal do templo a chicotada. E ele critica justamente o comércio, ele critica a manipulação de animais, ele critica os cambistas. Por quê? Não pelo fato do comércio em si, porque os cambistas no templo era algo que precisava ter.
Porque o povo ia no templo pagar o imposto do templo. Só que eles tinham que trocar as suas moedas por moeda do templo para poder pagar o imposto. Então era necessário ter o cambista. Só que a política de câmbio, que eles cobravam uma taxa para fazer esse câmbio. O que acontecia? Excluía os pobres. Porque tinha gente que ia lá com o seu quadrante contado para pagar, às vezes, o imposto dele, da esposa, dos filhos. E essa cobrança... Essa taxa já estragava tudo, né? Excluía os pobres. Quer dizer, você comercializar os animais no templo era uma necessidade? Era, porque o povo de Israel já não residia só em Jerusalém. Eles vinham de longe. Então, tinha gente que viajava dias, semanas. Um pombo não ia sobreviver tanto tempo numa gaiola. Então, ele chegava, comprava o pombo para fazer o sacrifício. Então, era uma coisa necessária. Só que um pombo que você comprava por uma moeda, 2 moedas, no templo eram vendidos por 10 moedas, 15 moedas. Excluía os pobres novamente. Então, o que Jesus criticava era a exclusão. A partir do momento que você vende um evangelho que é só prosperidade, que é só cura, que é só bênção, o que acontece com quem não é abençoado? Com quem está doente, com quem não é rico. Com quem está doente e com quem não alcança essa prosperidade. Vai se sentir excluída. Deus está me excluindo. E a palavra nos ensina que Deus não faz acepção de pessoas. Agora, eu preciso perguntar isso, pastor. Existem pessoas que talvez não sejam curadas em alguma área e que talvez não prosperem, não troquem de carro? Existem alguns milagres que a gente espera que talvez não aconteçam? Com certeza, com certeza. Eu aprendi uma coisa com o Evangelho que é o seguinte, na tua vida, Deus só vai agir e operar naquilo que você não pode. O que você pode é função sua. Então eu penso o seguinte, trabalhar e ganhar o seu dinheiro é função sua. Deus vai te ajudar. Agora tem gente que fala, não, eu quero minha bênção financeira. Está com 40 anos, com 50 anos, com 60 anos e está em casa esperando a sua bênção financeira. Não vai acontecer, gente. Vai procurar. Vai procurar o que fazer. Deus vai abençoar. Vai abrir as portas. O maná já caiu do céu numa época específica. Agora não vai cair do céu mais coisa assim. Não, tem e que outra... a gente faça por onde, né? Quando o maná caiu do céu, ele não caiu na panela do povo. O que o povo tinha que fazer? Tinha as regras, né? Tinha a regra. O povo tinha que sair de manhã, colher o suficiente para passar aquele dia. Então, o maná não vai cair na sua cesta. Você tem que ir buscar. Deus vai te dar. O milagre vai acontecer, né? O que precisar ser de milagre vai acontecer, O que precisar ser milagre vai acontecer. E eu creio nisso. Eu creio que Deus cura. Eu creio que Deus prospera. Eu creio que Deus derrama toda espécie de bênção sobre a vida dos seus filhos. Só que, infelizmente, tem gente que, se for abençoada, nunca mais volta para a igreja. E como pastor, você já deve ter visto isso diversas vezes, né? Centenas de vezes. Tem gente que, se não for movida algum tipo de busca pela sua vida eternamente, não vai na igreja. Se ela tiver tudo, ela fala, não precisa de igreja. Deus está me dando tudo. E precisa, gente. A comunhão com os irmãos é fundamental. Agora, aproveitando isso que o senhor acaba de falar, pastor, a gente voltando à importância do primeiro toque. Quando a gente fala da conversão, e aí a gente começa a caminhar, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância da experiência e de a gente chegar a um ponto a entender que evangelho e servir a Deus e conversão vai muito além de se vamos ou não prosperar, se vamos ou não ser curados, se vamos ou não conseguir que alguma área da nossa vida tenha restauração, se vamos ou não conseguir o melhor emprego, porque o que importa principalmente é a nossa vida com Deus, né? Isso muito maior do que qualquer outra coisa, né? Aí é a questão do negócio, quando você tem uma vida coisificada e uma visão do plano espiritual. Porque quando você tem uma vida coisificada, você só consegue pensar nas coisas terrenas, que Paulo tanto critica nas suas cartas. Né? Pense no que é espiritual, no que vem de Deus, né? Porque tudo que vem do Pai das Luzes é perfeito. Então, quando as pessoas começam a viver o Evangelho baseado nas coisas terrenas, é aonde começam a se desviar do reino de Deus. Porque Jesus veio,
implantou o reino e anunciou para João Batista. Os cegos enxergam, certo? Certo. Os mudos falam, os surdos ouvem e aos pobres é anunciado a palavra de Deus. Ele já instaurou o reino. Então, o reino de Deus está aí para ser vivido por todos nós. Para mim, para você que está em casa, para todo mundo que quiser. Está aí, é para ser vivido. Mas como que a gente vai viver o reino de Deus? Se a gente viver numa visão, numa perspectiva, tudo que eu tenho que colher agora, a Bíblia diz que eu sou o mais miserável dos homens. Uhum. Eu não tenho que esperar nada para agora. Mas eu tenho que viver em função da alegria, da bênção que Deus deu para a minha vida. E aí você muda o foco. Porque, mas eu não tenho bênção financeira na minha vida, mas isso não é importante. O importante é que a paz de Deus habita no meu lar. E Ele vai entregando a provisão, né? Graças a Deus. A provisão Ele vem entregando a cada dia. Né? Entrega mesmo, eu posso dizer pela minha casa, a gente tem vivido milagres em casa. Uhum. Então, porque assim, quando as pessoas deixam de enxergar só o natural, Deus age, né? E Deus age porque Ele vai usar as pessoas que não enxergam só o natural. Uhum. Não é Deus que vai vir colocar na tua casa. Ele vai mover vidas para colocar o que está faltando na tua casa. Agora, pastor, eu quero, antes da gente voltar para o texto, eu quero aproveitar tudo isso que a gente está falando e fazer uma pergunta. Sim. Se a gente vivencia, aproveitando tudo isso que o senhor colocou, algumas situações, estou falando dessa questão capitalista e coisificada. A gente sabe, se a gente for estudar a história do Evangelho, a gente vê esse começo na Europa, muito forte nos Estados Unidos e depois chegando ao Brasil. Daí a gente vê um desenvolvimento capitalista e financeiro, primeiro nesses outros países e depois nesses outros continentes, no outro continente, né, na Europa, nos Estados Unidos, né, em outro país, e depois vindo para cá também. Aí eu percebo que, se a gente for falar tanto do outro continente, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos mesmo, mas se a gente for falar desses outros países todos e do afastamento que eles tiveram com relação ao Evangelho, e agora o momento que o Brasil vive, a gente pode imaginar que esse afastamento e essa diferença que eles viveram tem a ver, que a gente vê hoje, infelizmente, na Europa e também nos Estados Unidos, problemas sérios com relação ao Evangelho. A gente está tendo que enviar missionários para alguns locais da Europa onde antes era o contrário, os missionários vieram para cá. E isso tem acontecido, infelizmente, nos Estados Unidos também. Isso tem a ver com o capitalismo. O Brasil, ele corre o risco de viver um evangelho que daqui a pouco a gente vai ver cada vez mais evangélicos não praticantes. Isso pode acontecer? Eu acredito que sim, e o que é pior, eu acho que nós já estamos vivendo essa época. Uhum. Porque, se você pegar, você citou, vamos falar do berço do Evangelho, que é a região lá do Oriente Médio e tal. Claro. O que acontece com aquela região hoje? É uma região que praticamente ninguém aceita o Evangelho. Uhum. Existem países, inclusive, que são fechados ao Evangelho, são países ou muçulmanos, você vai mais para o Oriente, são países budistas, hinduístas, enfim, você tem vários países totalmente fechados ao Evangelho. Se você for para a Europa, o que aconteceu? As grandes igrejas, as referências mundiais do berço do protestantismo, de Lutero, de Calvino, hoje viraram casas noturnas. Uhum. São bares, são restaurantes, casas de shows. Várias igrejas deram espaço para a cultura, enfim, e estão fechando. Uhum. E isso está se estendendo agora para os Estados Unidos, a mesma mentalidade. Por quê? O capitalismo entrou dentro da igreja. Uhum. E entrou muito forte. Então, o que aconteceu? Quando importaram essa doutrina da prosperidade para o Brasil, isso uns 10, 15 anos atrás, ela começou fraquinha em um ponto ou outro. Só que o que acontece? Ela consegue aliciar os crentes, vamos dizer assim, que recém-convertidos. Uhum. E já coloca no coração desses crentes uma visão
coisificada do Evangelho. Que já veio do mundo, já é carregado e já segue, né? Você traz do mundo, você traz o crente recém-convertido, mistura tudo isso e ele segue a vida com aquilo no coração. E é muito difícil de você tirar isso dessas pessoas. E daí isso não tem a ver com a tal cegueira que Jesus quis exemplificar? Exatamente. Aproveitando a questão do cego, aqui né? é a verdadeira cegueira que Jesus está colocando, porque... Ele tinha acabado de explicar sobre o fermento, né? Exatamente. Dá uma impressão que é bem isso que Jesus queria falar não, mesmo, mas né? é isso mesmo, essa cura desse cego, ele está justamente ensinando para os discípulos que tudo aquilo que ele disse lá atrás, ele está se referindo ao mundo espiritual. Ele falou, esse cego aqui, ele está enxergando árvores, as pessoas como se fossem árvores que andam. Então tem um simbolismo atrás disso. Por que árvores? Né? A árvore, ela tem um símbolo de ser provedora do alimento, ainda mais naquela sociedade. Os frutos que a árvore produz, a sombra que a árvore produz, a umidade que a árvore produz, era muito importante para aquele tipo de sociedade. Um lugar muito seco, árido, semidesértico, a árvore tem uma extrema importância. Então, quando aquele cego enxerga os homens como se fossem árvores, ele enxerga os homens como se fossem provedores das suas necessidades, única e exclusivamente. Olha, eu só vejo provedores das minhas necessidades. Então, quando você só enxerga a pessoa de uma maneira que a pessoa vai te prover... Tipo, eu só estou vendo pessoas de quem eu posso me aproveitar, eu só estou vendo proveito disso, daquilo, daquilo outro. Do que eu posso tirar de proveito, Exato. Né? Vamos levar isso para o âmbito espiritual. A pessoa recém-convertida, como que ela recebeu Jesus? Olha, Jesus vai te curar, Jesus te ama, Jesus vai te prosperar. Como que ela enxerga Jesus? Jesus para mim é uma árvore que anda. Porque eu vou me servir de Jesus, porque Jesus vai me abençoar, Jesus vai me proteger. Vai consertar tudo que está errado. Não, Jesus é o cara na minha vida, ele vai fazer tudo que eu preciso. Traz o marido de volta em 7 semanas de campanha. Exatamente. Só que emprego em 7 semanas. A pessoa, ela entendeu qual é o chamado de Jesus para a vida dela, porque sem Jesus ela não é nada, só que ela está enxergando Jesus como uma árvore que anda. E não como uma pessoa que ela pode se relacionar. Que vai muito além, que faz tudo isso e muito mais, e que preenche o vazio muito maior do que qualquer outra coisa. Porque muda, porque quando eu tenho Jesus como uma pessoa que eu posso me relacionar, eu deixo de potencializar meus problemas. A relação com Jesus é muito mais importante do que qualquer problema. Mudou tudo, porque eu tenho com quem dividir. Eu estou dividindo com Jesus e eu estou com Jesus de igual para igual. Eu não estou vendo alguém que eu vou explorar, alguém que eu vou sugar, que eu vou só deitar na sombra e usufruir dos frutos. Eu estou vendo alguém que quer uma troca. E Jesus quer uma troca com cada um de nós. Porque não é só eu me converter e passar a usufruir de Jesus. E a entrega, onde é que fica? Porque eu não vejo ninguém ensinando entrega na igreja. Até porque, se a gente for lá para Mateus capítulo 6, versículo 33, depois de fazer toda uma explicação, de falar da oração, depois de explicar a respeito de como Deus provê para pássaros e para as plantas e tal, Jesus ele fala, busca primeiro o meu reino e a justiça. Exato. E o que você precisa vai ser acrescentado. E vocês não são mais importantes que os pássaros? Vocês não são mais importantes que os lírios do campo? Eu vou vestir vocês, eu vou dar de comer para vocês, mas eu quero o coração. A busca é diferente, a busca não é por essas coisas, não. A busca é pelo reino, é por ele, né? É pelo reino. E o que é o reino? O reino é você poder viver o reino. Aqui, agora, já. A relação com ele, né? É a relação com ele. Agora, pastor, eu estava até procurando aqui a referência bíblica, porque de algumas coisas que o senhor falou, falando até mesmo a respeito de milagre e de permanecer firme. Eu perguntei para o senhor se alguns milagres poderiam ou não acontecer. E daí... até por estar estudando um pouco o livro de Josué nos últimos tempos, se a gente for lá para Josué capítulo 3, tem um momento em que Josué fala ao povo pela ordem de Deus, santificai-vos, porque farei maravilhas no meio de vós. E a gente sabe que, de fato, várias batalhas são vencidas, só que eles, de fato, eles não conseguem, naqueles primeiros momentos, naqueles primeiros anos, concluir o que deveriam concluir, que era tomar posse de tudo que seria a terra prometida. E daí, a Bíblia fala lá no capítulo 14 que Josué e eles se juntam e ele procura Caleb. E daí o que me chama muita atenção, Caleb começa a contar e explicar o que aconteceu.
E daí ele começa a explicar lá no versículo 10. Eis que o Senhor, Caleb falando, eis que o Senhor me enviou, me conservou em vida, como disse. 45 anos são passados desde que o Senhor falou a palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E ainda eis que hoje tenho já 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força. Tal qual era a guerra, como para sair e entrar. E daí ele começa a dar explicações de que ele estava pronto, e daí Josué abençoa Caleb, enfim. Por que eu estou pegando esse contexto? Porque Caleb aqui, na minha opinião, ele nos dá uma lição de vida. O milagre propriamente dito, palpável e físico, ainda não havia se concretizado totalmente. Mas ele não estava fixado no milagre físico. Ele continuava confiante em Deus e firme, independente de ter vivido ou não aquilo que ele esperava. É isso que Deus espera do crente, né? Exatamente. E assim, você foi buscar na vida de Caleb um sentimento que tinha que ter no coração de cada crente, hoje, né? Porque as pessoas E olha hoje... que no Antigo Testamento nem se tinha uma relação como a gente pode ter hoje, depois que Jesus rasgou o véu. Não, né? nessa época eles não tinham nem a visão ainda de sacrifício, esse tipo da de questão coisa. espiritual toda, né? Eles não tinham toda a revelação ainda, né? Eles tinham lá a tenda, mas algo que eles não tinham nem, provavelmente, o entendimento do que significava tudo aquilo. Pecados encobertos e não perdoados, o Espírito Santo não atuava como atuou depois da ascensão de Jesus. Isso. Jesus ainda não tinha rasgado o véu, quer dizer, era completamente diferente. Mas né? se a gente for trazer para o Novo Testamento, até para as pessoas poderem ter o entendimento, quer dizer, Jesus já estava presente e várias passagens você tem lá. E por causa da incredulidade das cidades que Jesus passava, ele não pôde realizar milagres. Então... E Betsaida foi uma delas, né? Foi uma delas. Tanto que Jesus, o texto diz aqui, que ele pegou o cego e levou para fora da cidade. Ele tirou da aldeia, né? Tirou da aldeia. Ele foi realizar o milagre fora da aldeia. E ele ainda mandou depois não voltar para lá, né? Não volta para a aldeia. Não volta. Jericó foi a mesma coisa. Ele pegou Bartimeu fora da cidade de Jericó para realizar a cura sobre a vida dele. Então... Mas isso pode significar o quê? Que a gente tem que se retirar de alguma forma em alguns momentos? A gente tem que se retirar dessa visão. Porque o que representava Betsaida na vida desse cego? Constantemente ele era levado para lá. Ele era levado para a cidade para quê? O que ele fazia na cidade? A gente, obviamente, não tem isso escrito, mas se você pegar pelas outras citações dos outros cegos na Bíblia, Bartimeu, o cego de nascença, os 2 cegos em Jericó, ele estava pedindo esmola. Era só isso que ele podia fazer, pedir esmola. E a gente nem sabe se alguém não lucrava com isso, né? Porque alguém ficava levando e trazendo de graça, será? Ainda tem mais essa que podia acontecer, os agentes já podiam existir naquela época, não é coisa moderna. Naquela época já tinha o agente da esmola, com certeza. Levava ele lá, você fica aí o dia inteiro, de tarde eu venho te buscar. Porque eu penso naquela menina que depois, Paulo e Silas, eles até são presos por causa disso, que a menina ficava falando que eles eram adoradores do Deus vivo e não sei o que, não sei o que. Ela revelava as coisas através de um demônio e, na verdade, alguém ganhava dinheiro com ela. Foi por isso que eles foram presos depois, lá em Atos, capítulo 16. Foi. Então, eu imagino que talvez tivesse até alguém que fosse ficar insatisfeito com a cura desse cego, Com certeza. Teve gente aqui que não deve ter gostado, não, mas o cego gostou. E o cego teve uma vida transformada, né? Vou deixar algumas perguntas para daqui a pouco, alguns questionamentos. Jesus podia ter feito tudo de uma vez. Um toque só seria suficiente para ele. Ele pode todas as coisas, porque neste momento a gente vê alguém que é 100% Deus e 100% homem. Ele podia ter feito de uma vez. Por que não fez? Já o pastor vai contar para nós. Daqui a pouco a gente continua conversando hoje sobre esse tema tão gostoso. A gente está falando sobre o segundo toque de Jesus. Muito bonito. A gente está estudando o texto bíblico que começa lá em Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 22 até o 26. Você pode aproveitar agora o break que a gente vai para ler aí com as pessoas da sua família, estudar. Tem muita revelação nesse texto e uma ligação total e completa com a gente nos dias de hoje. E a pergunta que eu deixo para daqui a pouco também é o seguinte, pastor. Tem crente dependente de homem, dependente dos outros, dependente de situação, que não consegue ser 100% dependente de Jesus? Já o senhor fala pra gente. Eu vou pro intervalo rapidinho, daqui a pouco eu tô de volta com o pastor Reinaldo Bragante. Não sai daí. Você sabia?
que o maior profeta nunca realizou um milagre, mas foi o pregador mais convincente? Leia em João 10, 41 e 42. Você sabia que o nome cristão só aparece 3 vezes na Bíblia? O Temas Bíblicos está de volta, hoje falando sobre um assunto muito importante. A gente está falando sobre aguardar o segundo toque de Jesus. A gente está falando sobre uma passagem bíblica que está lá em Marcos, capítulo 8. Você pode conferir a partir do versículo 22 para quem ligou a TV agora. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o pastor Reinaldo Bragante, que está conversando com a gente sobre esse assunto. Pastor, agora que a gente voltou do break, tem gente que ligou a TV agora, acabou de chegar da igreja. Lê para a gente de novo o texto, por favor. Claro. Chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou: Vês alguma coisa? O cego, levantando os olhos, respondeu: Vejo as pessoas como árvores que andam. Tornou Jesus a pôr-lhe as mãos nos olhos e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou Jesus para casa, dizendo: Não entreis na aldeia. Bom, várias perguntas, deixei alguns tópicos no bloco anterior, mas antes de ir para esses tópicos que eu deixei no bloco anterior, eu tenho que perguntar. A gente viu agora o mapinha aí mostrando a região, para quem não assistiu no bloco anterior, a região de Betsaida. Eu tenho que perguntar o seguinte, pastor: por que cuspir, por que lama? Tem alguma referência? A gente pode fazer alguma alusão? Tem, na verdade, Jesus não usa saliva só com essa pessoa, né? Ele usa outras vezes nas passagens bíblicas, né? E a lama também ele usa, né? Mas não que tenha uma alusão que a lama de Israel é poderosa. Faz olha, cura qualquer coisa. Vai lá em Israel, traz a lama e começa a vender. Nada disso, né? Nada disso. Mas é um símbolo de... Não a lama, mas o cuspir nos olhos, né? Para aquela situação, para aquele ambiente, vamos dizer, geográfico, um lugar muito seco. Então, quem mora no interior aí do Paraná aí, sabe muito bem quando sobe aquele terrão vermelho, né? Fica tudo em volta dos olhos e tal, né? Então, é um jeito de se limpar. Se não tem água perto, vai com saliva mesmo. Porque senão chega um momento que você não consegue enxergar. Aquela terra, ela acumula em volta dos olhos e começa a incomodar. Então, é um gesto de limpeza, realmente, né? E a lama, ela tem, todo mundo sabe, as propriedades até questão terapêutica, de cura, né? Terapêutica e tal, mas não é pelo fator cura. Não é pelo que há de natural, de científico, né? Não, ela tem um símbolo, né? Porque não tem coisa pior que você receber uma lama na cara, né? Não quando você está no spa, né? No spa é diferente. No spa tudo né? bem, é diferente. Você tá pagando caro por isso, eu nunca recebi. Põe a laminha na cara, põe uma rodelinha de pepino nos olhos, mas pronto, não é isso, né? Não é isso. Aliás, inclusive, se você for receber lama na cara no spa, você provavelmente vai ficar com essa área dos olhos ilesa, né? Exatamente. Então, isso submete-se novamente o terreno espiritual. Né? Você quebrar aquilo que você considera imundo no terreno, de repente pode ser aquilo que seja mais importante para você na sua vida espiritual. Então, poxa, um toque de Jesus nos olhos para você ter uma visão perfeita, uma visão repleta da tua vida espiritual, quem que não quer isso? Todo mundo quer isso. Mesmo que seja ele cuspindo nos seus olhos. Né? Então, as pessoas costumam misturar as coisas. E talvez as pessoas nunca imaginem que possa precisar do cuspe da lama. E daí é disso que precisa. É bem isso que o senhor falou do imundo, né? Então, a pessoa despreza aquilo que ela mais precisa. Que é o toque de Jesus para poder enxergar aquilo que ele tem planejado para cada um de nós. E às vezes para as pessoas esse toque não interessa.
Porque, afinal de contas, ela está vivendo um evangelho legal. Né? Hoje tem um evangelho legal, né? Você sai da igreja e vai para a balada. E ninguém fala nada. Né? Vai só na Santa Ceia, se bobear, né? Vai uma vez por mês só. Pois é, o jovem está na igreja, está lá com a sua namorada, na outra semana ele já está com outra namorada e na outra semana é outra diferente. Mas, peraí, tá faltando alguma coisa, né? Não tem problema nenhum. Cadê o compromisso, né? Cadê a questão de relacionamento, o respeito? Então, realmente tem faltado visão do mundo Alguns espiritual. pastores não acompanham, então o que você faz no seu trabalho, como você trata o seu marido e a sua esposa, também já não tem muito problema, não faz muita diferença. Eu diria que na maioria das comunidades, não é uma crítica, mas até pelo porte da maioria delas, o pastor não tem nem como acompanhar. E é aí onde mora o perigo. O pastor não está vendo, né? Afinal de contas, o pastor não está vendo, mas as pessoas se esquecem que Jesus está vendo. Da tal da relação com Cristo, né? Que é o tema. Porque não tem a relação com Cristo. Vive uma vida, um evangelho coisificado. Então, o evangelho só serve para aquilo que se encaixa na vida da pessoa. A favor, lógico. Né? Porque o evangelho, na verdade, não é para se encaixar com aquilo que se enquadra com a minha vida. É para confrontar aquilo que não se enquadra na minha vida. E se ele não confrontar alguma coisa na minha vida, alguma coisa está errada. E não é com o evangelho, aquele culto é comigo. cômodo que você entra e sai falando, como eu sou de Deus, o fulano podia estar aqui para ter ouvido aquilo ali, né? Eu fui tão abençoado. Nossa, não teve Deus nem tipo de correção, não teve... Aí quando o pastor desce o sarrafo na igreja, não, fulano podia estar aqui no culto hoje, né? Justo hoje o Beltrano faltou. Porque comigo não falou nada. A palavra é para você que está na igreja, não é para quem faltou. Porque para quem faltou, não ouviu nada. Deus sabe exatamente o que ele faz, quem tinha que estar lá e quem ouviu, né? Pois é, e aí Jesus, aqui um pouquinho acima, eu vou ler aqui, no capítulo 8, versículo 17, ele dá uma chamada nos discípulos dentro do barco, né? Porque eles estão lá discutindo a questão do pão, a questão do fermento, e Jesus, traduzindo na linguagem de hoje, vocês continuam ignorantes. Praticamente Jesus disse isso. Ele diz o seguinte, por que arrazoais sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, e ouvidos, não ouvis, não vos lembrai? Quer dizer, Jesus, ele está reportando todo o ensinamento da cura para aquela situação dos discípulos. É como se quando ele pegasse o cego, ele falasse, vocês aqui, deixa eu mostrar uma coisa, Mesma coisa. Vocês estão enxergando o evangelho que eu estou ensinando para vocês, o modo de vida de vocês caminharem, como árvores que andam. Eu não sou uma árvore que anda. Eu não estou aqui para multiplicar pães nem peixes. Muda essa visão de vocês. Coração endurecido. Então tem muito crente com o coração endurecido. Como a própria mãe de Jesus, quando ele faz o primeiro milagre, né? Que sabia quem era ele, já falou, não, vão até ele que ele resolve o problema do vinho no casamento. Quando ele olha para a mãe dele, ele fala... O que você quer comigo, mulher? Eu acho que é mais ou menos, de novo, essa mesma questão, né? Do tipo, não é bem para não é para isso, né? Eu posso fazer isso, mas não é isso, né? Não estou aqui para isso. Isso aqui não é o fundamental no reino. Não estou aqui para multiplicar vinho, não estou aqui para multiplicar pão nem peixe. Não é para isso que eu estou aqui. Mas eu estou aqui para transformar. Se for necessário, eu faço tudo isso, mas a questão é outra, né? Exato. Então, toda obra que você pegar de Jesus, toda a cura, todo milagre, ela tem uma mensagem espiritual e que geralmente está atrelada ao que vem antes. É como se fosse a prática, né? Ele dá a lição na teoria e depois ele vai lá e aplicar na prática. Exato. Se você ler o texto anterior, você vai, Jesus está fazendo isso por causa disso aqui. Então você tem entendimento. Agora, pastor, a gente está falando dos discípulos, né? Discípulos, pessoas que andavam com Jesus. Agora, vamos falar da gente, que talvez não ande de forma física, mas deveria estar andando com Cristo. Deveria. A gente, quando eu falo a gente, eu estou falando dos crentes de um modo geral. Muitas vezes ainda estamos confiando em homens, e como a Bíblia até fala no Antigo Testamento, em cavalos, em carros, e estamos deixando de confiar e depender totalmente de Jesus. Isso acontece? Todo lugar, a todo momento.
já ouviu falar da figura do crente peregrino? Conta pra gente. Ele fica pulando de igreja em igreja. Tipo, crente macaco, né? Macaco, Faz pulando de galho em galho, de galho em galho, Por quê? Ele está procurando alguém que ele julga ter mais poder do que o outro pastor que ele conheceu Tipo, antes. aquele ali fez umas profecias ótimas, vou lá. Não gostei. Nossa, o outro faz uma campanha de 7 semanas que a prosperidade é incrível. Aí vai lá, não, mas aquele ali para cura, e daí ele não para num lugar, né? Aí o camarada chega lá e o que ele tá vendo lá novamente? Uma árvore. Aí uma árvore que anda. Quer dizer, ele não está buscando Jesus. Quando a questão, até falando a respeito da crítica, que talvez de alguma forma eu esteja fazendo aqui, eu acho totalmente correto. Eu acho que os pastores, eles têm sim que explicar tudo o que Deus faz, porque de fato ele cura, ele restaura casamento, ele traz o marido de volta, traz a esposa de volta, ele faz transformação na vida financeira, ele faz transformação no casamento, no trabalho, tudo isso ele faz sim. Tudo. Só que existe algo que é muito mais importante e que ainda que alguma coisa não acontecer, porque algumas vezes as coisas não acontecem do nosso jeito e não acontecem no nosso tempo, como foi com Caleb, como foi em tantas outras situações, ainda assim, se a gente tiver relacionamento com Deus, o principal não vai ser nenhuma dessas coisas. Não, essa é a questão, né? Nada disso. Tanto que Jesus compara esse tipo de crente, esse tipo de seguidor, como aquele que constrói a casa na areia. Que, facilmente... num vento que passa, dissolve e vai embora. Então, o que Jesus quer transformar? Em primeiro lugar, a tua vida. Ponto. É mudança de vida. Conversão é mudança de vida. Se você se converteu e continua andando, praticando e pensando as mesmas coisas que você pensava, alguma coisa está errada. A tua busca está indo para um caminho errado. Então, as pessoas estão buscando pessoas para poderem tirar proveito das pessoas. Então, eu não critico a questão da pessoa ir numa igreja, procurar um pastor que faça realmente, que tenha profecia, que seja ungido pelo Espírito Santo. Não é isso. A questão é a motivação que te leva a esse lugar. Esse é o problema. É o que move o teu coração. Não é a sua atitude. O que move o teu coração? E de novo, a gente vai ver o evangelho inteiro, os três que a gente lê, se a gente for ler Mateus, Marcos, Lucas, João, os 4 que a gente for ler, a gente vai ver o tempo inteiro Jesus tentando explicar que o principal não era buscar todas as coisas que ele poderia fazer, mas buscar a ele, né? Como esse texto que a gente fala e que os crentes têm decorados, né? E às vezes podem ler até, recitar, de trás para frente, de frente para trás, que é Mateus 6,33, que é buscar o reino de Deus e a sua justiça, e estas demais coisas serão acrescentadas, porque inclusive ali Jesus, ele deixa claro que ele estava falando do suprimento essencial, também ele não estava falando sobre carro zero, sobre... Não, ele pode fazer isso, mas não era isso que ele estava falando, de sobrevivência. Está falando de suprimento, e aí o tempo inteiro Jesus tentando explicar que por mais que ele fizesse todos aqueles milagres, o foco não era esse, né? Exatamente. Pastor, eu estou caminhando para encerrar. E eu preciso perguntar, por que 2 toques? 2 toques foram necessários justamente para ser a prática de toda a explicação teórica que ele já tinha dito? Tem a ver com isso? Tem a ver com isso, porque eles já tinham uma visão de quem era Jesus, né? Pedro já tinha, né, inspirado pelo Espírito Santo, manifestado quem era Jesus. Eles já sabiam, já conheciam. Já tinham caminhado muito com ele, presenciado milagres. Só que eles não tinham aberto seus olhos para as questões espirituais, para aquilo que realmente Jesus estava aqui. Porque Jesus, ele veio nos tratar de uma questão espiritual, que é reatar a nossa aliança com Deus. Ele não veio aqui para tratar de questões políticas, de quem vai mandar sobre quem que vai dominar sobre a terra de quem. Não foi para isso que Jesus esteve aqui. Né? Então, tem gente aí, São Paulo vai ser do Senhor Jesus. Não, São Paulo é do político que governa São Paulo. O teu coração tem que ser do Senhor Jesus. É aí que vai ter mudança. Jesus não quer coisas. Jesus não quer um mundo coisificado. Ele não quer que você viva um evangelho coisificado. Ele quer que você tenha um impacto no teu coração e mude o seu jeito de ver. Então, a partir do momento que você passa a viver a sua vida como se você estivesse
vivendo já o reino de Deus aqui na Terra, aí a coisa começa a caminhar de uma maneira diferente. Você vai começar a sentir mais a presença de Deus. Porque para cada pessoa, ela tem um impacto diferente. Né? Cada um conhece Jesus de uma maneira diferente. Uns através de uma cura. Os toques são diferentes, né? O primeiro toque é diferente. Cada um é movido por uma emoção, por um sentimento, por uma situação diferente para chegar a Jesus. Muitos não precisam do segundo toque. Porque se pegar, eu citei aqui o cego Bartimeu, por exemplo, no primeiro toque ele passou a enxergar. Mas por quê? Isso tem mais a ver com a gente ou tem a ver com Deus? Isso tem a ver com como a gente já consegue compreender? Isso tem a ver conosco muito mais do que com Deus? Sim, Deus é o mesmo para todos. O segundo toque ele só é necessário se a gente não consegue de primeira, né? Exato, porque tem gente que demora, né? Para entender o que aconteceu. Mas também tem gente que tá, e com certeza o senhor sabe disso também, às vezes uma vida inteira na igreja e ainda não conseguiu entender. Tá na hora da gente despertar para o segundo toque, né? Esses são os piores, porque já, como no caso dos discípulos, já tiveram ensinamento, já estão caminhando com a palavra, já estão caminhando com exortação, já estão caminhando na oração, já estão caminhando nos estudos, e não mudou nada, não conseguem enxergar apenas pessoas para tirar proveito, precisa mudar. Precisa receber o segundo toque. Eu acho que vale para a gente encerrar, só a gente falar, e vou pedir para o senhor já dar as considerações finais, que fica muito fácil uma conversão que ela não precisa ser inteira, né? Porque quando você fala de uma conversão, e se a gente for até pensar no giro inteiro de um compasso, né? Se a gente for pensar que para você converter, você pode, eu virei um pouquinho o meu caminho, o resto eu continuo fazendo do jeito que eu fazia antes. Eu só vou tomar um pouco de proveito. Conversão não é isso. Conversão é mudar tudo que eu fazia de errado. Você vai fazer o giro completo. E eu queria que o senhor finalizasse falando isso para nós, para a gente poder encerrar o programa. Tá. Sobre conversão. A conversão, ela tem que ser de dentro para fora. Não basta você ter novas atitudes se o teu coração não está motivado para isso. Então você vai ser um grande artista. Vai ser falso, né? Falso, vai ser uma pessoa cínica. E tudo aquilo que você fizer, seja no ministério, seja no trabalho, seja na rua, seja em casa, não vai ser motivado por amor. E a coisa desanda. Então, a pessoa, quando ela é motivada pelo amor, você percebe que tudo aquilo que ela pratica, para se enquadrar dentro daquilo que Jesus quer da vida dela, é feito de uma maneira mais natural. Às vezes, então, a conversão não é de uma vez, né? Não. Às vezes a gente vai se convertendo sempre, né? Sempre. Conversão não é de uma vez. Então, eu até queria dizer aqui, nós temos que aprender, dentro das igrejas, a conviver com as pessoas que são recém-convertidos. Porque nós que estamos na igreja há muito mais tempo, nós somos rápidos para julgar as pessoas. A gente estava discutindo esses dias sobre essas coisas. Então, a pessoa chegou na igreja, ela desconhece as atitudes, os modos operantes, o evangeliquez. E eu acho interessante que essas pessoas não aprendam isso. As pessoas têm que ser o mais natural possível dentro daquilo que Jesus espera delas. É como se elas zerassem, se elas fossem puras com Deus, sem a contaminação nem dos crentes antigos, nem do mundo, nem de nada, né? Exato, porque você pega o crente antigo, ele tem um jeito de falar, ele tem um jeito de se expressar, ele tem um jeito de conversar, que muitas vezes não é natural, não é da pessoa, né? Então, Deus é soberano, Ele é maravilhoso. Ele não quer anular a história de ninguém, mas Ele quer pegar a tua história, da tua vida, transformar a tua história numa história que vai ser, dentro do reino dEle, aproveitada para abençoar outras pessoas. Que lindo isso! Gente, infelizmente eu tenho que encerrar. Vou encerrar o Temas Bíblicos de hoje. Quero mandar um beijo muito especial para Dinda Mônica Bragante, que está nos bastidores, que é a esposa do pastor Reinaldo, que também é meu Dinda, são meus padrinhos de casamento, pessoas com quem eu convivo, que eu sei a vida que levam no altar de Deus, que eu tenho muito orgulho, muito gosto, um casal incrível, seus filhos também, o Bruno e o Matheus. Amo demais vocês que são também minha família. Quem quiser entrar em contato, como pode fazer, o endereço da igreja também, pastor.
A nossa comunidade fica no Tatuapé, Comunidade Cristã do Tatuapé, fica na rua Bento Manuel, número 36. Para quem não conhece a região, Radial Leste, metrô Tatuapé, sobe a rua Tuiuti até o final, fica atrás da pracinha, não tem erro, é fácil de achar. A menos que eu esteja dirigindo, eu posso me perder um pouco, mas a gente sempre dá um jeito. Isso. E o meu e-mail está no GC. Podem mandar os e-mails, qualquer dúvida que tiverem. reinaldo@ig.com.br. Reinante. Reinante@ig.com.br com Y, isso. Né? Reinante@ig.com.br. Eu respondo todos. Eu prometo, nunca deixo nada sem responder. Muito obrigada, pastor, mais uma vez. Prazer recebê-lo aqui sempre, viu? É um prazer estar aqui e levar um pouco daquilo que o Espírito Santo colocou no nosso coração para esse povo maravilhoso que assiste o seu programa. Amém. Foi uma bênção. Muito obrigada. Olha, obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Faça uma visita lá à igreja deles. Vira e mexe aí, meu marido, a gente dá uma visitada por lá também. Sempre somos convidados para pregar e tratados com muito carinho. Um beijo para todos da igreja que estão assistindo também, para toda a família da Mônica, família do Rei que está assistindo. Para o pastor Soares também, para a esposa dele, beijos para todos, tá? Pastor Toninho, beijo para todos. Infelizmente, a gente tem que encerrar o Temas Bíblicos. Semana que vem, às 9 horas da noite, tem mais. E a gente se encontra amanhã no nosso programa às 2 da tarde. Beijo grande para você e uma ótima noite, viu? Tchau.